Graça e paz, amém? Glória a Deus. O Celso me perguntou se quer água fria ou gelada. Pode ser com camomila? Se tiver uma camomila, eu agradeço. Glória a Deus. Eu ensaiei no WhatsApp chamar os pregadores de domingo e pedir para eles virem no meu lugar. Aí eu apagava a mensagem e falava: Deus, eu estou com muito medo, eu vou pedir para um deles. Eu falei: não, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo, porque o Senhor nos chama a obedecer à vontade dEle. É um privilégio ministrar a palavra do Senhor. E às vezes nós podemos até errar. Se nós errarmos, seremos corrigidos e ensinados pelos nossos pastores e iremos melhorar cada vez mais. Né? Então a gente precisa aprender a valorizar as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós precisamos vencer os nossos medos. E a única coisa que eu não quero perder é o temor do peso da palavra do Senhor. Mas o medo da rejeição, o medo de errar, o medo da negação das pessoas, esse medo eu não quero ter mais. Então, que possamos todos nós dar esse passo para o Senhor. Se o Senhor tem te chamado a fazer algo, vença qualquer obstáculo por amor ao Deus que você serve. Amém? Antes de entrar na palavra, hoje é dia dos pastores. Nós oramos sempre para os nossos pastores, sempre na intercessão. Quando oramos em casa, intercedemos por eles. Mas é bom que tenham datas em que a gente possa honrá-los, não é? É bom que existam datas em que a gente possa se lembrar das pessoas e falar para elas o quanto nós as amamos, quanto elas são importantes para nós. Por isso que comemorar aniversário é importante. Por isso que às vezes um dia das mães é importante, não pelo presente, mas que é uma oportunidade que você tem de demonstrar o seu amor. Porque nós não fazemos isso no nosso dia a dia, infelizmente. Então eu queria que os nossos pastores viessem aqui na frente. Vamos estender as nossas mãos, vamos orar por eles. Tem coisas que nós não vemos, né? O carinho deles com a igreja, algumas coisas às vezes nós não vemos. Uma porta que estraga, uma torneira que precisa ser trocada, o pastor está aqui trocando. O copo que fica aí no chão, ele está aqui catando e colocando no lixo. No Ministério de Mulheres, quando você recebe aí essas lembrancinhas lindas, aí a nossa pastora passou lá os dias dela fazendo com todo carinho, com toda dedicação para nós. Ai de nosso ministério se ela não fizesse isso, né, Leila? Se não abraçasse o ministério. Então tem coisas que nós não vemos. Pastor Ezequias, glória a Deus pela sua vida. Então levante, estenda suas mãos. Vamos honrar os nossos pastores, agradecer a Deus pela vida deles. E que todos os dias que nós formos orar, nós possamos nos lembrar deles e orar para eles, para que o Senhor os use em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela vida do pastor Júlio, pela vida da pastora Elaine, pela vida do pastor Ezequias. Nós agradecemos ao Senhor porque eles disseram sim ao chamado. Nós te louvamos porque, Senhor, eles escolheram te servir. Nós te exaltamos, ó Pai, porque eles têm nos amado como a igreja do Senhor, como ovelhas. E pedimos ao Senhor que cada dia, Senhor, as forças deles sejam renovadas. E a graça do Senhor possa ser sobre a vida deles. Que o Senhor possa dá-los, Senhor, cada dia mais sabedoria, Senhor. Amor pela tua obra. A graça do Senhor. Eu estendo essa oração também às suas famílias. A Fernanda, Senhor, ao filhinho deles. Eu estendo essa oração à Amanda. Que a casa deles, ó Deus, seja sempre uma bênção. Que tudo que eles colocarem às suas mãos, ó Deus, venha prosperar. E seja uma bênção, em nome de Jesus, Deus, te louvamos pelos nossos pastores, glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Eu marquei uma Bíblia toda lá em casa e trouxe a outra Bíblia, trouxe a Bíblia trocada, esqueci o óculos, estava muito calma para vir hoje. No capítulo 1, o livro de Abacuque, ele é um livro muito pequeno, ele só tem 3 capítulos. Então eu quero ler aqui alguns versículos no decorrer, e o primeiro que nós vamos ler é em Abacuque no capítulo 1, do 1 ao 4.
Hein? Abacuque capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: Por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu li a partir do 1. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Só esses versículos. O livro de Abacuque é um livro que eu sempre gostei muito, principalmente capítulo 3, a oração de Abacuque é uma passagem bíblica que eu sempre fui apaixonado por ela e sempre que eu posso eu menciono essa passagem. Eu acho muito bonita a sinceridade desse profeta. E há uns dias atrás, eu fui meditar na palavra e o Senhor me levou a ler não só o capítulo 3, mas desde o primeiro. Eu falei, vou ler o livro de Abacuque. Obrigada. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ter uma outra visão que eu ainda não tinha tido. A Bíblia é algo maravilhoso, né? Se renova sempre. Deus me deu uma outra visão sobre este livro. Aí quando eu vi uma Elaine lá na escala, eu falei, é a pastora, com certeza é a pastora, e fiquei em paz. Quando ela falou, não é a pastora, é você, eu falei, oh Deus, é aquela palavra que o Senhor me mandou, né, estudar. Glória a Deus por isso. Diferente dos outros profetas, Abacuque não está falando com o povo, mas ele está falando com Deus. Se você puder, leia depois, são só 3 capítulos. E se você não tiver entendido muito bem, vamos conversar, vamos discutir. Vamos me chamar lá que nós vamos falar sobre o livro. Vou ter o maior prazer em conversar com você sobre esse livro. Quando a gente vê Jeremias, Isaías, Ezequiel, quando o povo estava se corrompendo, estava acontecendo alguma coisa de errada, Deus levantava esses profetas e eles iam até o povo falar uma correção de Deus, chamar aquele povo ao arrependimento, pedir para eles reconciliarem-se e voltarem-se para Deus. Toda vez que o povo se afastava de Deus, um profeta era levantado para isso. Só que aqui, e pelo que eu estou me lembrando, só esse profeta não relata, ele não está falando com o povo, mas ele está falando com Deus. E eu já ouvi algumas mensagens falando que ele era um profeta resmungão, mas eu vi ele aqui com uma outra visão, para contextualizar os irmãos. No capítulo 1 que nós mencionamos aqui, só alguns versículos, Abacuque está vendo que as coisas estão difíceis no meio do povo de Deus. Está tudo errado, o povo está se corrompendo.
e ele está assistindo isso, e ele não vê Deus fazer nada. Parece que Deus está em silêncio, e isso incomoda ele. E aí então ele fala com Deus de uma maneira que pode até às vezes parecer um pouco arrogante. Ele fala: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Eu vou gritar violência e o Senhor não salvará? Eu estou vendo a iniquidade e o Senhor não faz nada. E quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus, mas esse cara tinha uma intimidade com Deus muito grande. Para falar assim com Deus, ele conhecia o Deus que ele estava falando. Eu fico imaginando, ele provavelmente pensava assim: meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é reto, é santo, é justo, vê todas as coisas. Por acaso o Senhor não está vendo o povo corrompido? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? A violência aumentando, os reis corrompidos, a idolatria aumentando, e o Senhor não está vendo isso? O Senhor não vai fazer nada a respeito? Aí, um pouquinho mais para frente, Deus responde para ele: eu estou vendo, Abacuque, eu vou fazer alguma coisa assim. Eu vou mandar os caldeus vir afligir mais ainda Judá. Aí piora a crise dentro do coração de Abacuque. Ele pensa: ué, mas eu clamei pedindo socorro de Deus e Ele vai enviar mais provações para nós? E ele fica ainda mais confuso, porque ele pensa: um povo pior do que este que vai nos castigar? Um ímpio é que vai corrigir o povo chamado de Deus? Ele não ouviu a resposta de Deus que ele queria ouvir. Aí ele entra em crise de novo e pede a Deus um discernimento para entender por que Deus ia fazer isso, usar uma nação ainda mais perversa para perseguir e para afligir o povo dele. Aí Deus responde para ele, lá no capítulo 2, onde nós lemos, e ele fala assim: escreve a visão, escreve num lugar bem alto. Se fosse nos dias de hoje, ele ia falar assim: escreve num outdoor, que para todo mundo ler, inclusive quem passar correndo, para que todo mundo possa ver. O justo viverá pela fé. É o que Deus responde para ele. E mais para frente ainda um pouquinho, Deus assegura para ele, fala assim: e não se preocupe, porque os caldeus serão punidos. Eu vou permitir eles afligirem o povo, mas eles serão punidos por causa disso, porque Deus é justo e Ele não muda. E aí mais para frente um pouquinho a gente leu, parece então que ele entendeu o que Deus estava falando para ele acerca daquela situação. Aí ele ora e pede avivamento. Não tem uma certa semelhança com o que nós estamos vivendo hoje? A Bíblia é muito atual e cada vez que nós lermos, a gente vai perceber isso. Ela é atual. Parece que nós estamos vivendo esse tempo de aflição, de angústia, de violência aumentando, de corrupção. E aí eu quero perguntar para nós, para você igreja, para mim como igreja, nós temos a ousadia de Abacuque para clamar pela nossa nação, pelo povo de Deus. O que eu vi aqui foi um profeta que ele não estava indiferente à situação do povo dele. Ele viu que o povo de Deus estava corrompido e ele pensou: eu conheço a história desde o início. Eu conheço a história do povo de Deus. Eles estavam lá no Egito, escravizados, sofrendo. Aí o Senhor levou Moisés lá, fez maravilhas. E eu ouvi a história, houve milagres ali, manifestação de poder através das pragas. O Senhor os libertou, até um mar se abriu para que esse povo fosse liberto. E agora o povo do Senhor continua se corrompendo. E no decorrer da história isso sempre aconteceu. Dependendo do rei que se levantava, o povo estava firme e fiel ao Senhor.
Dependendo do rei que se levantava, o povo se corrompia. Se levantasse um rei que era injusto, que era corrupto, que era todo errado, o povo começava a se corromper também. Não se mantinha fiel. E não tem sido diferente também na nossa geração. O que nós temos visto é que o mundo está diferente demais a cada ano que passa. Eu não sou tão velha, mas eu me lembro de um tempo em que a gente via muito menos impunidade, muito menos coisas que nos assustavam. Hoje em dia, dependendo do que a gente for pregar, nós vamos ser até apedrejados, tidos como preconceituosos. Está ficando difícil a situação. Hoje eu vejo muitas mães falando que tem medo de mandar os seus filhos para a escola, porque os ensinos, as coisas estão mudando demais, está muito diferente. E eu não estou falando aqui de religiosidade não, viu, irmãos? Não estou falando de ninguém ser mais santo, não. O que nos diferencia do ímpio é que nós reconhecemos quem somos, pecadores, mas que queremos ser parecidos com Cristo. Isso nos leva a querer mudar a nossa vida no nosso decorrer da caminhada cristã. Mas somos tão errados quanto essas pessoas, só que os nossos olhos estão sendo abertos através da palavra do Senhor, que nós ouvimos aqui na igreja, que nós lemos na nossa casa. O mundo está mudando e o povo de Deus está se corrompendo. Infelizmente, isso é uma realidade. Até nós, que nos intitulamos cristãos, povo de Deus, também, muitas vezes, nos corrompemos, achando que certas coisas que fazemos é normal e não é. Não é. Abacuque não ficou indiferente quando ele viu isso. Ele olhou e falou: o povo de Deus está se perdendo. Deus, faz alguma coisa. Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não faz nada? Eu estou aqui gritando violência e o Senhor não está fazendo nada. Ele conhecia tão bem esse Deus que ele sabia que ele podia fazer isso. Ele tinha intimidade para isso. E onde estão os profetas dessa geração que não se conformam com a queda da igreja? Onde está você que não vai assistir os filhos de Deus se perder e ficar calados? O Senhor está nos chamando a clamar pela igreja, a clamar pelo seu povo e não ficar só preocupados com nós mesmos. Nós temos uma tendência muito forte a fazer isso, a sermos egoístas e olhar só para a nossa própria vida. Eu vejo que nós estamos num processo maravilhoso, né, Evelina? Um processo maravilhoso de transformação, num caminho para um avivamento. Eu vejo isso. O Senhor está nos ensinando a ser mãe. Eu vejo que a estrutura familiar está mudando demais. E às vezes nós estamos muito ligados às coisas deste mundo e muitas de nós mães estávamos deixando a nossa casa de qualquer maneira. E o Senhor está nos ensinando a ser mãe. Isso é um avivamento. É mudança na nossa mente, na nossa cabeça. Servir a Deus é inteligência, é razão, não é só arrepio, coração não é. É gostoso demais quando a gente ouve uma palavra muito boa, um louvor muito bom como estava aqui, e você se sente, dá vontade de chorar e é gostoso demais, só que o avivamento mesmo, ele vem quando você sai daqui e começa a viver isso. E começa a lembrar a letra da canção que você estava cantando e fala: meu Deus, eu preciso ser diferente aqui. Eu quero viver algo novo. Como é que eu vou viver algo novo se eu não começar a mudar a minha conduta? Como é que eu vou viver algo novo se eu não tomar a decisão de seguir em frente, eu ficar estagnado? Isso é avivamento. Quando a gente começa a mudar a nossa mente, o Senhor está nos ensinando a ser melhores esposas, pais melhores, maridos melhores. Eu vejo isso. Mas para isso acontecer, tem que se levantar os profetas que Deus tem incomodado, tem chamado.
a clamar pelo povo de Deus, a não se conformar em ver a corrupção aumentando. Sabe por quê? Porque nós queremos comprar briga com todo mundo. Nós queremos comprar briga com as lideranças. Vocês não fazem nada direito, vocês não me visitam, vocês não me procuram, vocês não me amam. Nós queremos comprar briga, às vezes com os pais, né? Você, mãe, pai, você também não ora comigo? Como é que eu vou te servir a Deus direito? Nós queremos comprar briga com todo mundo, mas não levamos as nossas petições ao Senhor. Eu não vi Abacuque aqui reclamar com um colega dele. O povo está corrompendo, o povo está aqui em pecado, vamos fofocar aqui do que está acontecendo. Não, ele foi lá para Deus, Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor está vendo o povo está se perdendo, o que o Senhor vai fazer por ele? E é isso que Ele quer de nós. Levante-se como igreja e clame por esta nação. Porque se hoje você sair e for num show mundano aí, sei lá, não conheço aí muitos os cantores agora, os atuais, mas se tivesse um show agora, sei lá, um sertanejo, e você fosse lá, a maioria dos jovens e adolescentes que estão ali são desviados, conhecedores do Evangelho, que se perderam, se corromperam por causa da maldade desse mundo. Às vezes seu filho vai estar lá na escola e só ele está sendo ensinado. E aquela turma lá toda não. E se você não começar a clamar pela vida dele, ajudar ele, ensinar, se preocupar com ele, uma hora ele vai se corromper também com aquilo. E a culpa não é porque foi para a faculdade ou porque foi para a escola. Mas porque nós como igreja não estamos nos preocupando em ensinar e pagar o preço que devemos pela igreja e o povo de Deus. Quando Deus responde para ele, lá no capítulo 2, ele fala assim, Abacuque, o justo viverá pela fé, lealdade e firme confiança. Muitos de nós deixamos o Senhor por qualquer coisa e dizemos que temos fé, mas não conseguimos ser leais se perdemos alguma coisa, se perdemos um emprego, se perdemos alguém que amávamos. Eu já vi vários casos, né, de pessoas que perdem alguém que amava muito porque não recebeu a cura. Eu orei, ele foi curado. Então, saí da igreja, deixei Jesus. Olha, nós só vamos permanecer firmes se formos leais e tivermos uma firme confiança e convicção no Senhor. Olha, cada vez que o povo de Israel caía e um profeta era levantado para alertá-los, era para dizer assim, acorda, sai do seu comodismo, muda a sua vida, não posso deixar você como está. Era isso que Deus estava falando com o povo dele, e é isso que Deus está falando conosco hoje. E eu não sei, talvez para quem que o Senhor está direcionando essa palavra, porque comigo eu sei o que Ele falou, e eu só sei que não é minha, porque primeiro falou comigo. Há quanto tempo o Senhor vem chamado a sua atenção e falado com você, muda a sua vida, abandona o seu pecado, moça, o seu corpo é o meu templo, não se corrompa, cuida da sua mente, cuida dos seus pensamentos. Mas muitas pessoas estão insistindo em dizer que são fracas, que não conseguem, sendo dominadas por coisas pequenas, como o pastor pregou aqui na semana passada. Um pecado pequenininho dominando uma pessoa tão grande como você é. E hoje o Senhor quer lembrar você que você é povo escolhido dEle. E que Ele sempre vai lembrar de você. E que isso que você sente, esse incômodo que você sente no seu coração, é para que haja mudança, avivamento dentro de você. Se rende, aceita o chamado de Deus para a sua vida e muda. O que mudou em você depois dessa pandemia? É a tribulação mais próxima que nós temos passado. Passamos por muitas outras antes, mas a mais próxima que nós temos passado é essa, é a pandemia. O que mudou em você? Eu não ouso dizer que foi Deus que mandou de jeito nenhum.
não ouso. Mas também não sei se Ele permitiu. Uma coisa eu sei, que eu usei essa adversidade para mudar algo em mim, para pensar mais em que tipo de cristão eu estava sendo, em como eu estava vivendo. Se eu estava realmente servindo ao Senhor de todo o meu coração, e eu vi que eu estava acomodada. O que mudou em você? Você tem ouvido o Espírito Santo falar no seu coração o que Ele quer de você? Tem pessoas, muitas pessoas vivendo de um tempo passado. Pessoas que conhecem o Evangelho há muitos anos e que outrora eram muito usadas por Deus e oravam em línguas e trabalhavam na obra e era líder em células e pregava e fazia louvores. Mas no decorrer dos anos, você foi se aquietando, se acomodando, ficando no seu cantinho. E hoje o Senhor quer te chamar para se levantar como o profeta Abacuque e não se calar, porque quando a situação deste mundo piorar, quem vai ser o respiro, o oxigênio deste mundo seremos nós, eu e você, Igreja de Cristo. Com quem o Senhor vai poder contar se nós insistimos em falar que não damos conta de mudar a nossa vida? Com quem o Senhor vai contar se nós insistimos em permanecer pecando, em permanecer brigando entre nós, nos esquecendo que nós precisamos lutar com armas espirituais contra forças espirituais? Com quem o Senhor vai contar, meu irmão? Porque se acabar a pandemia e vier uma outra situação pior ainda, quem vai se levantar e ir por Ele? Porque se nós falamos com a nossa boca que amamos a Deus, mas não amamos o próximo, não nos preocupamos com o outro, então nós não conhecemos esse amor. Não conhecemos. Se não nos incomoda ver que muitas pessoas que congregavam aqui conosco hoje já não estão, se isso não nos incomoda, então nós não conhecemos o amor de Deus. Como o Abacuque conhecia. Um cara que tinha intimidade com Deus, ele sabia quem era Deus. E nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos quem é esse Deus que ama os seus. O justo viverá pela fé, uma confiança total de que nada foge ao controle de Deus. Seja lá o que estivermos passando, não fugiu ao controle de Deus. Então a nossa briga não é contra as pessoas, nem contra governos, não é, mas contra os espíritos do mal que agem através da vida dessas pessoas que estão corrompendo e denegrindo uma imagem do nosso Deus. Nós estamos sendo chamados, convocados para nos posicionar como Igreja de Cristo e ser aquele que clama por essa nação. Precisamos abandonar essa nossa vida de comodismo. Precisamos abandonar essa nossa vida de desculpas. Você sabe qual é a desculpa que você dá para o Senhor. Você sabe, eu sei as minhas. Precisamos acordar. Deus não vai nos deixar como nós estamos. Em Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo fala algo interessante. Ele fala assim: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso é o que eu faço. É maravilhoso como que ele confessa quem ele é. Ele fala: miserável homem que sou. Deus não quer ninguém posando de santo. Deus não quer ninguém achando que é melhor que o outro, porque não somos. Mas Ele quer que nós sejamos sinceros e verdadeiros com Ele. Abacuque, quando teve uma dúvida, não pensou duas vezes, ele foi lá e falou com Deus: Senhor, eu não estou satisfeito aqui, só está em silêncio, eu estou vendo alguma coisa acontecendo e não estou ouvindo o Senhor. Ele foi sincero. E nós não temos sinceridade nem para falar quem nós somos de verdade com o Senhor para mudarmos. Porque enquanto a gente não confessar para Ele
quem nós somos, nós não vamos mudar mesmo, não. Vamos continuar errando e continuar uma igreja fria e continuar vindo as pessoas indo para o inferno sem a gente fazer nada. Sem a gente fazer nada. Miserável homem que somos. Eu vejo que nessa passagem, quando ele fala isso, ele não está falando de remorso, né? Ele está falando de arrependimento. Arrependimento nos muda, nos faz pessoas melhores. Remorso só dói. Se você tem olhado para o seu pecado e só está doendo em você, não, coitado de mim, sou um pecador. Nossa, coitado de mim, eu não consigo ser a igreja que Deus tem me chamado para ser, porque eu não consigo abandonar o meu vício. Eu não consigo servir ao Senhor de todo o meu coração, porque meus pensamentos são impuros. Isso é remorso. Arrependimento, ele muda você, então se arrependa. Porque se você não tem forças, ele te dá. Confessa. Confessa, Deus, ó, eu sou um miserável aqui. Eu sou, Senhor, um egoísta. Eu sou um pecador, eu não consigo mudar. Me ajuda. Me faz ser a igreja que o Senhor quer. Irmãos, nós não temos noção, muitas vezes, do que é ser igreja nessa terra, do que é ser luz. Nós temos falado de coisas que nós realmente não conhecemos e não estamos querendo viver. Às vezes, eu vejo pessoas que têm influência, por exemplo, na internet, que têm facilidade de postar coisas. Às vezes postam alguma coisa a respeito da palavra de Deus, ou testemunham alguma coisa, você não sabe o que impactou na vida de alguém. Eu vivo isso direto, às vezes a Jéssica posta alguma coisa relacionada a Deus que me move. Eu vi um dia um testemunho que o Denner deu de um sonho realizado de um carro. Como aquilo falou comigo, eu estava sonhando com algo que eu já tinha desistido. E quando eu ouvi, aquilo falou ao meu coração, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. É ser luz. Não é subir aqui e pregar, talvez você pense, mas quem sou eu? Não sou bom em falar, eu não sou bom em estar à frente, mas essa igreja do jeito que Deus tem te mandado ser. Sair do seu comodismo, clamar por um povo perdido. Um dia desse eu estava trabalhando e eu fui atender uma criança, e depois de atender a criança, Deus me mandou ministrar a cura nele. Eu falei, como é que eu faço isso aqui, Senhor? Deus falou, fazendo, ministrando a cura. E eu pus a mão lá no menino e falei, em nome de Jesus, esse menino vai ser curado. E a mãe começou a glorificar. Isso é ser igreja, é ser luz. Só que nós precisamos decidir ser. Precisamos querer ser essa luz. Precisamos querer ser esta igreja, não nos conformar em ver as pessoas doentes e a gente ficar quieto, sem fazer nada. A gente só precisa ir e fazer. Os Jovens em Ação têm feito um trabalho bonito de ajuda, de assistência social a algumas pessoas, também espiritual. E eu vejo que ninguém tinha nada. Nada. Quando começou, não tinha nenhuma cesta. Não tinha nada para doar. Mas não falta. Não falta. Quando a gente menos espera, alguém vai lá e faz um depósito. Quando a gente menos espera, alguém vem e entrega uma cesta. Por quê? Porque alguém decidiu começar. Alguém decidiu ir com o que tinha nas mãos. E o que ela tinha nas mãos era uma vontade de fazer a diferença. Recebeu o avivamento de Deus. Pôs a mão no arado. O resto é com Deus. Ele vai fazer. Se você decidir ser luz, o Senhor vai usar você e você será luz na vida de alguém. Não se conforme com a perdição deste mundo. E nós não precisamos odiar o pecador, não devemos. Precisamos amá-lo. O que nós precisamos odiar é o pecado, a injustiça, o ato e não a pessoa. Nós precisamos parar de preocupar em ficar incentivando as pessoas a criar raiva das situações. Você quer fazer um bom uso da raiva de uma situação ruim? Ora, ministra a palavra, lembra do seu chamado, lembra que você é povo escolhido,
para fazer a diferença. Tem quanto tempo que você está vivendo essa vidinha aí de eu não consigo mudar, de eu não consigo abandonar o meu eu? Fala, Deus, cansei, não quero mais. Eu agora quero ser o profeta dessa geração, aquela pessoa que vai anunciar a tua vinda. Aqui diz que o justo vai viver da fé. Como é que você vai falar de fé se você não tiver? Você acredita no Deus que você serve? Você crê que Ele pode todas as coisas? Você crê que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é? Você crê nisso? Que se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele também é. Ele está te ensinando alguma coisa, Ele está fazendo alguma coisa através de uma enfermidade? Você crê? Você tem fé para isso? Porque nós seremos questionados pelas pessoas. E o que nós temos para oferecer? Só vamos conseguir se tivermos fé e se tivermos decididos a buscar o verdadeiro avivamento. Eu fui buscar o que significa avivamento, é tornar vivo, mais ativo, mais intenso. Eu estive com os jovens em um dia do congresso, meu Deus do céu, reacendendo a chama. Meu Deus, maravilhoso. Só que o avivamento não foi o que aconteceu lá. O movimento que aconteceu lá foi, meu Deus, inexplicável. Inexplicável. O que a gente sentia, a atmosfera do lugar era maravilhoso. Mas avivamento é o que aconteceu quando a gente saiu de lá. Com o que você aprendeu lá. Se você está buscando reacender a chama, se está ardendo no seu coração o desejo de servir, se está ardendo no seu coração o desejo de ser uma igreja, se você não está esperando ninguém te pegar pela mão de levantar, aqui meu filho, levanta. Você decidir, primeiro você tem que decidir, eu quero ser esta igreja de Cristo, eu quero ser essa diferença. Aí você está vivendo o avivamento. É isso que Deus quer para nós. Nos tornar mais ativos, mais intensos. Sabe por quê? Os dias são maus. E eles podem até piorar. Só que isso não é uma má notícia, não. Para nós é boa. Para nós é boa. Porque quanto mais difícil estiver, mais próximo da volta de Cristo vai estar. E mais perto de nós estarmos com Ele na glória, estaremos. Então, para nós, o tempo difícil não é motivo de murmuração, de lamentação, de desistir. Pelo contrário, é motivo da gente se firmar mais. É motivo da gente se levantar mais. É motivo da gente querer estar mais perto dEle e levar mais pessoas conosco. Se no seu dia a dia tem sido difícil se lembrar a igreja que você é, corra para a palavra do Senhor. Corra para a palavra, Ele tem as respostas que nós precisamos. Faça como Abacuque, não fique com as suas dúvidas para você. Busque a Ele, pergunte para Ele, Senhor, eu não estou entendendo isso, o que eu estou vivendo aqui. Fala comigo, o que o Senhor quer de mim, como o Senhor quer que eu viva. Eu estava semana passada muito cansada e estava murmurando. Ah não, Deus, de novo, vou levantar essa hora. Senhor, não estou aguentando hoje não. Nossa, mas na hora o Espírito Santo me repreendeu. Mas quem que me pediu esse emprego? Não foi você? Eu te dei. Não tem te dado o que você precisa. A gente pede as coisas para o Senhor, recebe e depois ainda murmura, lamenta. Porque quando for a hora de eu sair de lá, amém, glória a Deus, vou sair, vou para outro lugar. Ou vou descansar, mas enquanto eu estiver lá eu tenho que dar glória, porque foi eu que pedi, foi bênção para mim. E até das bênçãos nas nossas vidas nós temos murmurado muitas vezes. É normal se cansar, o que não é normal é murmurar. Não é. Vamos nos posicionar como igreja de Cristo. Luan, pode abaixar um pouco as luzes? Eu quero desafiar a você. Eu tenho fé, eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas, mas eu não te conheço. Eu não sei o que se passa dentro do seu coração, qual que é a sua dificuldade. Eu não sei o que falta em você para você ser a igreja que Deus tem te chamado para ser, só você sabe isso.
Então eu quero te desafiar a rasgar o seu coração para o Senhor. Se preocupe com quem está perto de você. Quem somos nós para nos julgar uns aos outros? Nós precisamos olhar para nós mesmos e olhar as nossas mazelas e abandonar as nossas desculpas. Olhe para dentro de você agora e traga ao seu coração o que está te impedindo de ser a igreja que Deus te chamou para ser. Você é uma bênção para essa nação e Deus tem te chamado para fazer a diferença nessa nação. Tem gente sofrendo, esperando por você. E eu te desafio a confessar: Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado. Eu não consigo me libertar desse vício que eu tenho. Eu tenho fé que você pode hoje tomar nojo do seu pecado. Nojo pelo pecado que você tem cometido. Você não vai nem conseguir mais cometer ele, se você decidir isso. Se você entendeu que Deus te ama demais para te deixar do jeito que você está, confessa para Ele: Senhor, eu preciso. Sou um homem miserável, eu tenho feito tudo o contrário do que o Senhor tem me chamado para fazer. Eu tenho vivido pelas motivações erradas e hoje eu quero mudança de vida. Quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser luz. Confessa para Ele, se rende a Ele. E se em algum tempo o Senhor te chamou e você foi tão usado, e por algum motivo você parou, você esfriou, fala: Senhor, eu agora estou me posicionando e eu quero me levantar como profeta dessa geração. Eu não me conformo com a perdição deste mundo e eu quero fazer a diferença. Oh, Deus, olha os teus filhos, Senhor, que tem se confessado ao Senhor. Traz renovo, Senhor. Ah, Deus, traz novidade de vida, anseio, vontade de fazer a diferença. Oh, Espírito Santo, nós não nos conformamos com a perdição das pessoas. E nós não queremos ser aquele que aponta. Nós não queremos ser aquele que julga. Nós não queremos, ó Deus, nós queremos ser a igreja que ministra a cura, a igreja que ministra a libertação, a igreja que mostra o teu amor, que mostra quem é o Senhor. Essa é a igreja que nós queremos ser. Ó Deus, recebe o nosso clamor, a nossa oração, porque a Ti nós nos derramamos agora. Deus, nós não nos conformamos com nada menos do que a vontade do Senhor se cumprindo em nós. E se for necessário vir sobre nós dias difíceis para nos despertar, então nós Te glorificamos. Mas nós não queremos ficar parados, mas nos render ao Senhor e à Sua vontade, e fazer aquilo que apraz o Seu coração. Ouve atentamente, Senhor, ao clamor de cada um dos Seus filhos. Onde estiver sendo feita agora uma oração sincera ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode ir se levantando e glorificando ao Senhor. E levanta crendo que você não será mais o mesmo. Que aquilo que te impedia de ser quem Deus tem te chamado para ser ficou para trás. E se rendendo a Ele, deixando Ele te usar com o que você tem nas mãos. Deixando Ele usar você para ser luz no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança. Aceitando o processo de Deus na sua vida, mas de maneira nenhuma ficando parados. Em nome de Jesus.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Pode sentar. Glória a Deus, diante de um culto apresentado ao Senhor maravilhoso nessa noite.